Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 2, essa noite. Livro de Daniel, quarta mensagem da nossa série através desse livro magnífico que temos chamado de Sob o Céu da Babilônia. A palavra de Deus diz: cantai ao Senhor um novo cântico. Eu não sei quanto a você, mas eu fico encantado pelo fato de pertencermos a uma igreja, a uma comunidade de fé que canta suas próprias canções dadas pelo próprio Deus. Então, essa canção que acabamos de cantar, que Deus deu ao Moa e tem dado tantas outras, e Ele tem nos edificado tão profundamente, juntamente com o nosso ministério de louvor. É maravilhoso quando nós cantamos outras canções de outros ministérios, versões, não há nada de errado quanto a isso, afinal é aquilo que temos feito ao longo dos anos, mas de fato existe algo muito especial quando nós cantamos algo que Deus deu para a nossa comunidade de fé. Isso carrega uma história e uma simbologia muito particular. Então, louvado seja Deus, Moa, pela sua vida, pelos dons e talentos, Jonatas, e todos vocês que têm nos abençoado de modo tão especial. Rafa está aí com a gente também. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 31 até o versículo 49. Permitindo Deus, chegaremos então ao final do capítulo 2 essa noite. Daniel 2, versículos 31 a 49. Vamos falar hoje sobre o rei e os reinos. A palavra de Deus diz assim: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na ira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia
na corte do rei. Vamos orar mais uma vez? Que o Senhor nos traga entendimento, iluminação. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por sermos o teu povo, a tua família da fé, filhos e filhas, discípulos de Cristo. A despeito de qual momento cada um de nós se encontra na caminhada, quem sabe alguns de nós ainda tateando, tentando perceber, discernir, entender verdades basilares daquilo que é a caminhada de fé, outros já caminhando contigo por tantos anos, quem sabe até mesmo algumas décadas. Fato é que aqueles que estão começando e aqueles que já participam da jornada há tantos anos, ambos estamos sempre em aprendizado. Ambos queremos ouvir de Ti, ambos desejamos ouvir a Tua voz, manifesta na Tua palavra, que nos orienta, não apenas a partir de realidades conceituais, metafísicas, subjetivas, mas Tua palavra é viva e aplicável para hoje, para cada uma das áreas das nossas vidas, nos trazendo sabedoria. Portanto, Te pedimos que fale conosco. É o que oramos, é o que desejamos, é o que ansiamos e clamamos no nome do Teu Filho Jesus, e juntos dizemos amém, amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês, de fato, sei que a maioria tem participado até aqui de cada uma das mensagens, essa é a quarta, repito, mas para nós entendermos onde nós chegamos. Na primeira metade do capítulo 2, nós vemos que o homem mais poderoso do mundo à sua época, rei e imperador da Babilônia, Nabucodonosor, tem um sonho terrível, um sonho aterrorizante que tira o seu sono. Aquilo que parece ser um pesadelo, nós vamos descobrir aqui a partir da leitura, que é uma revelação vinda do próprio Deus, e a gente vai enfatizar melhor isso e entender as implicações dessa afirmação. Mas esse rei totalmente poderoso, ao ter o sonho, propõe um desafio aos sábios do seu tempo e da sua corte. E o desafio é muito objetivo, mas nada simples. É dizer não apenas o que o sonho significa. O que ele pede aos anciãos e aos sábios é: me diga o que eu sonhei primeiro. Eu não vou dizer o que eu sonhei. Me diga o que eu sonhei. E ao dizer o que eu sonhei, eu saberei que vocês de fato têm alguma revelação, para que então vocês possam me dizer não apenas que sonho eu tive, mas qual é o significado desse sonho. Bom, os homens olham para Nabucodonosor e dizem: rei, nem os homens mais poderosos desse mundo pediram tal coisa, isso é impossível, não tem como alguém saber o que o senhor sonhou, conta o que o senhor sonhou, e a gente vai dizer o que significa, mas adivinhar o sonho não tem como. O rei muito furioso, falando: olha, vocês estão me enganando, estão tentando ganhar tempo, vamos fazer o seguinte, se vocês não conseguirem eu mato todo mundo, afinal alguém tem que pagar pela minha tormenta. E assim ele determina uma pena capital para todos os sábios, astrólogos, mágicos, feiticeiros, cientistas da época, mas isso incluía também Daniel e os seus amigos. Daniel então pede um prazo para orar, para buscar a Deus. E em meio ao seu período de oração, Deus revela o sonho e a interpretação. E é aqui que chegamos. Quando Daniel olha para o rei e conta para ele o que ele sonhou e qual é o significado desse sonho. Bom, acabamos de ler, ambos. E eu gostaria de trazer das várias implicações possíveis, infelizmente nos falta tempo, eu quero trazer pelo menos 3 verdades. A partir desse texto, desse sonho, dos significados, daquilo que isso permanece como realidade atemporal e princípio para a minha vida e para a sua. Primeira, muito simples, é a afirmação de que essa estátua impressiona, mas ela não permanece para sempre. A estátua impressiona, mas ela não permanece. Quando nós olhamos os versículos 31 a 36, o sonho é dessa estátua gigantesca, impressionante, aterrorizante, o texto diz. E é uma estátua com uma cabeça de ouro, com peitoral e braços de prata, com quadril e pernas de bronze, com a pernas são de ferro, com quadril de bronze e pernas de ferro e pés numa mistura de ferro e barro. Ela representa uma sequência de grandes impérios. Quando nós olhamos para aquilo que Daniel está dizendo a partir da revelação do sonho, e quando nós temos o privilégio depois de olhar para a história, nós vemos algo fabuloso, que a palavra de Deus se cumpre com exatidão e na sua totalidade. Porque a história vai nos contar hoje, muitos anos depois, muitos séculos depois, que depois do Império Babilônico surge um outro império, dos Medo-Persas.
Depois dos Medo-Persas, surge um terceiro império, o Império Grego, Grécia Antiga, de Alexandre o Grande, que se você já ouviu falar um pouco da história, ele rapidamente conquista um mundo conhecido e espalha a cultura helênica por todo esse mundo conhecido. Inclusive, no século I, quando o Novo Testamento é escrito em grego, não apenas grego, mas um tipo específico de grego, que é um grego antigo, o grego koiné, por que que Deus usa esse idioma para projetar o Novo Testamento para todo mundo? Porque era o idioma que havia se espalhado a partir de Alexandre o Grande. Depois vem o latim, obviamente o Quarto Império, Império Romano, que é inclusive o império dominante no primeiro século, no tempo de Jesus. Existe uma progressão interessante aqui. Se você percebe, Nabucodonosor, Daniel está dizendo, é a cabeça de ouro. É o império mais poderoso. E aí, talvez, se você sabe um pouco de história, você seja tentado a pensar, não, mas peraí, pô, Alexandre conquistou o mundo. O Império Romano perdurou por séculos. Eu nunca nem ouvi falar de Império Babilônico. Perceba que, a depender das categorias utilizadas aqui, você vai dizer que um foi maior ou menor, mais abrangente ou menos. Mas me parece que aqui nós estamos falando de poder. E ninguém teve mais poder entre esses quatro do que o sujeito aqui, Nabucodonosor. Porque veja, Alexandre tinha seus generais, depois o Império Grego se divide. O Império Romano, em alguma medida, tinha senado, tinha política, resquícios da democracia grega. Existiam salvaguardas para um poder que não se estabelecia como totalitário, embora depois comece o culto aos imperadores e tudo mais. Dito isso, ninguém tinha poder ilimitado como Nabucodonosor, ao ponto de ter uma noite mal dormida e mandar matar todo mundo sem pedir autorização. Então, é disso que a gente está falando. Essa cabeça de ouro é esse governo que faz o que quer, sem prestar contas e sem pedir autorizações a absolutamente ninguém. E aí, os metais preciosos vão ficando menos preciosos com o passar do tempo, mostrando exatamente que cada império que vem depois é um pouquinho mais fraco, é um pouco menor do que o império anterior. Manifesto aqui por ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro. Mas o grande ponto aqui não é apenas quantos são os impérios, quais são os impérios, quão poderosos e grandiosos esses impérios podem ser, porque nós poderíamos passar horas, dias, nos debruçando sobre as características de cada um desses poderes. Mas o que impressiona é o versículo 35, que diz, sobre todos eles, sobre toda essa estátua, antes disso acontecer, porque declarar aquilo que já aconteceu é muito fácil. Ser profeta de profecia cumprida é a coisa mais simples do mundo. Mas dizer antes o que haveria de acontecer, diante daquilo que parecia inabalável, é realmente impressionante. Versículo 35 diz, foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou, sem deixar vestígio. Não é que não existam implicações, características e influências de cada um desses impérios ainda na cultura vigente. Essa semana eu estava lá na OAB, prestigiando o Dia do Advogado, e eu falei que a nossa sociedade é pautada pelo menos em 3 categorias, em 3 formas de pensamento. Seriam elas a democracia grega, a ética judaico-cristã e o direito romano, sem o qual a sociedade ocidental não se desenvolveria. Então, temos resquícios ainda dessa realidade. Mas se você vai para Roma, por exemplo, você vai ver o Coliseu. Mas se você pedir para conhecer o imperador, não tem. Se você perguntar qual é a sede do Império Romano, um império que parecia não ter fim, império que, inclusive, João, ao escrever o Apocalipse, identifica como uma besta aparentemente invencível, cadê? Se foi. Ficou pela história, sem nunca ter sido conquistado, inclusive na sua totalidade, o que é algo interessantíssimo, simplesmente se dissolveu. Os historiadores têm muita dificuldade em dizer qual é a data do Império Romano, porque não há, porque foi, acabou, foi acontecendo, os bárbaros vão vindo e assim se dá. Ou seja, o ponto aqui é que isso muda completamente a perspectiva das coisas, não apenas para Daniel e Nabucodonosor, mas para cada um de nós no dia de hoje. Porque aquilo que parecia interminável, absolutamente sólido aos olhos de Nabucodonosor, Deus mostra que é transitório na história humana. Daniel é um homem judeu, um jovem temente a Deus.
E ele vivia dias difíceis, mas qual era o ímpeto? Qual era a cura? Qual era a reação? Qual era a vacina? Qual era o passo que Daniel usava para não sucumbir diante dos dias maus que ele enfrentava, muito piores do que os que nós enfrentamos? É que, a despeito daquilo que seus olhos viam, ele decidiu caminhar por uma realidade não visível aos olhos, mas uma realidade explícita a partir de uma visão espiritual. E que realidade é essa? Essa mesma tendência que nós temos de olhar para o mundo e pensar, humanamente falando, que o mundo é mau, que o mundo é injusto. Acho que você não discordaria se eu fizesse as afirmações como, por exemplo, o mundo ele nos apresenta declínios morais. O mundo nos apresenta uma sociedade fragmentada. O mundo é cada vez mais tomado por uma sociedade individualista, hedonista, de prazer próprio. Não o hedonismo dos gregos clássicos, mas uma deturpação do hedonismo. O mundo ele é desigual, o mundo não é justo. Parece que coisas boas acontecem com gente ruim e coisas ruins acontecem com gente aparentemente boa. Então o mundo nos coloca nesse paradoxo de que parece que alguma coisa não está certa. Mas nós não podemos sucumbir ao fato de olhar para aquilo que está diante dos nossos olhos materialmente e concluir que aquilo que vemos é a realidade definitiva, perene e verdadeira. Porque Daniel está nos ensinando que é possível viver na Babilônia sem que a Babilônia determine sua cosmovisão, sua visão de mundo. E perceba, nós estamos fazendo esses paralelos semana após semana, que a Babilônia é esse mundo mesmo. Então é possível habitar nesse mundo sem ser assimilado culturalmente na sua plenitude. É possível habitar Campo Mourão, Paraná, Brasil, sociedade ocidental, com todas as suas complexidades, sem que nossa mente seja cooptada pelos valores desse mundo que são antagônicos aos valores do Evangelho de Jesus Cristo. É possível ser resposta à oração do Cristo em João 17, que repito aquilo que já disse algumas vezes. Pai, não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. É possível caminhar pela sujeira desse mundo, por vezes até sujando um pouco o pé, mas permanecendo limpos, com consciência tranquila, deitando à noite, botando a cabeça no travesseiro, sem vender a alma. É possível, Daniel mostra isso. Então, há uma segunda realidade, que Deus é o único que governa a história. Olha comigo versículos 36 a 38, a palavra de Deus diz assim: Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Quem sabe a psicanálise moderna, nada contra a psicanálise, essencialmente falando, e o que eu tenho contra não teria tempo para me debruçar aqui nesse momento, mas talvez a psicanálise moderna diria, não, o sonho de Nabucodonosor é uma projeção das suas próprias angústias. Ele teve um pesadelo porque ele tem coisas mal resolvidas na sua infância, e isso vaza para aquilo que é o inconsciente. Ele tem traumas não resolvidos e por isso se manifesta numa noite mal dormida. Pode ser, para alguém pode ser, para muita gente pode ser, mas não é o que está acontecendo aqui. Porque esse sonho, como nós já vimos e o texto reafirma, foi uma profecia. A origem desse sonho não são inquietações e dilemas humanos, a origem desse sonho é o próprio Deus. E é interessante pensar que Deus dá um sonho para Nabucodonosor. Não sei se você já pensou sobre isso, ou se isso vem na sua mente enquanto você lê esse texto. Porque veja bem, nós somos aqui a igreja, somos uma igreja, parte da igreja de Cristo, corpo de Cristo. Então nós estamos aqui, num domingo às 19h49, né? 19h49. Aqui, com Bíblias abertas, querendo o quê? Ouvir a vontade de Deus para nós através das Sagradas Escrituras. Ouvir a palavra profética de Deus, se assim você preferir. Pois bem, então Deus fala conosco. Deus fala com aqueles que se propõem a ouvi-lo. E Deus pode falar conosco, e fala conosco, creio eu, majoritariamente através da revelação que está posta, através da palavra. Mas Ele poderia, por exemplo, nos conceder uma visão e um sonho? Certamente.
Para Deus nada é impossível. Você poderia ter um sonho, acredite você ou não, ao longo dos anos, Deus já falou muitas e muitas vezes com a minha esposa através de sonhos, que com os anos ela passou a discernir o que era um sonho habitual e o que era um sonho como revelação do próprio Deus e caminhando por isso. Pois bem, então não é antinatural Deus falar com o seu povo. Mas me parece um tanto estranho que ao invés de trazer esse sonho para Daniel e Daniel trazer a mensagem para Nabucodonosor, ele fala com Nabucodonosor, um homem ímpio, politeísta, cruel, poderoso, que usava o seu poder para subjugar a tudo e a todos, devastando cidades e civilizações. Como assim Deus fala com esse tipo de gente? Como assim Deus se revela a esse tipo de ser humano? Isso nos coloca diante de uma encruzilhada moral. É exatamente com esse homem que Deus fala, e eu creio que pelo menos por 3 razões. Primeira delas, para que Nabucodonosor soubesse que o seu reino e o seu governo acontecia exclusivamente como concessão divina. Você percebeu o versículo 37? O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Eu não sei se você percebe isso logo de cara, mas essa afirmação, ela deve nos dar uma paz assim, que excede o entendimento. Porque isso não é verdade só diante de Nabucodonosor, gente. Isso é verdade diante de cada momento na história. Eu não coloquei essa série na igreja para falar disso. Disso o quê? Disso que agora eu vou dizer. Mas cabe, muito bem. A gente olha para outubro. Outubro, Brasil, 2026. Aí a gente se pergunta, e aí, o que vai ser depois de outubro? Quem que vai ganhar em outubro? Como é que fica? Permanece quem está? Há uma mudança de governo? E aí, a depender da sua visão de mundo, da sua lente, da sua cosmovisão, você pode colocar e depositar as suas esperanças em nomes, candidaturas, poderes e governos, como se sua vida dependesse disso. É claro que eu não sou ingênuo a pensar, ou em pensar, que há despeito do governo A, B ou C, candidato A, B ou C, eu não sou ingênuo em pensar que as coisas serão iguais. Mas uma coisa eu sei, que se um homem como Nabucodonosor ouve do próprio Deus que o reino e o governo dele foi concedido como dádiva divina, como permissão e como vontade de Deus, eu te garanto, meu irmão e minha irmã, a sua vida não está nas mãos de político nenhum. A sua mão não está nas mãos de governo nenhum, de candidatura nenhuma, e você será muito infeliz. E eu estou usando esse termo não como realidade pejorativa, mas como diagnóstica. Você será uma pessoa não feliz se você depositar esperanças escatológicas, dizendo, se o meu candidato ganhar, eu vou viver o paraíso aqui nesse país, mas se o meu candidato perder, vai ser a pior coisa da face da terra. Há muitos anos, de 4 em 4 anos, eu ouço os políticos falando a mesma coisa e a gente acredita. Essa é a eleição mais importante da história. Será que a gente ainda acredita que efetivamente todo mundo que está lá, independente do espectro, está realmente pensando em nós? Será que nós somos tão ingênuos? Será que não compreendemos que o que de melhor podemos fazer é escolher o mal menor, porque é tudo ruim? É tudo projeto de poder pessoal? É tudo complicadíssimo, tudo na sua totalidade? Não, quem sabe há exceções de gente íntegra com projetos, sei lá, moralmente aceitáveis, mas via de regra, quando a gente fala do sistema desse mundo, meu amigo, não se iluda. Agora, a paz que nos é concedida é exatamente por isso. Não é A, não é B, não é C, não é D. Existe um Deus que governa a história e nossa esperança está nas suas mãos. Amém? É isso que precisamos carregar. Em segundo lugar, eu disse que havia pelo menos 3 razões. Me parece que Deus concede o sonho a Nabucodonosor para mostrar que ele, Deus, deseja se revelar aos que ainda não o conhecem, mesmo diante de alguém como Nabucodonosor. Nós fazemos valorações e qualificações de pessoas
onde, a depender de quem nós elaboramos, identificamos e qualificamos, nós vamos dizer, seria muito legal essa pessoa aqui na nossa igreja. Mas e o fulano? Não, fulano pode ir para outra. Ou se não for para a igreja, é até melhor também, porque já é ruim. Aí já continua sendo ruim para o resto da vida, já vai ser ruim no inferno mesmo. Aí já vai, numa ruindade só. A gente não fala isso, mas se a gente pudesse assim pensar, elaborar. Por exemplo, se eu falasse o nome de 2 candidatos políticos para outubro, uma parte de vocês ia querer que um fosse para o inferno, e outra parte ia querer que o outro assim fosse. Uma parte não ia querê-lo como irmão em Cristo, a outra parte também não. Então, quando nós olhamos, não apenas nessas realidades, mas no todo da vida, pessoas que conhecemos, com quem nos relacionamos, pessoas com quem fazemos negócios e que são de índole questionável, nós olhamos e falamos, será que o Senhor é capaz de se revelar até esse tipo de pessoas? Pessoas que eu tenho dificuldade em amar, quer dizer que o Senhor ama também a eles? E esse texto diz, sim. Deus se revela a alguém como Nabucodonosor. Para quê? Não apenas para revelar verdades do seu governo, mas para revelar verdades de um reino vindouro muito maior. E um reino que não há de ter fim. Mas em terceiro lugar, porque de fato, Deus está anunciando ao mundo que existe um reino acima de todos os reinos desse mundo. Maior do que o Império Babilônico, Medo-Persa, maior do que os assírios que já se foram, que os gregos ou que os romanos ou que quaisquer outros. Isso me lembra de um texto de Atos capítulo 4, quando os apóstolos estão sofrendo perseguição, pelo simples fato de seguirem a Cristo. E eles fazem uma oração que me constrange. Eles dizem o seguinte, em Atos 4, 26 em diante. Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, falando de Cristo. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então veja, aqui é pós-crucificação, pós-ressurreição e ascensão. Os apóstolos estão sendo perseguidos pela proclamação do evangelho, e eles recontam a história com exatidão, não com ingenuidade. Mas eles dizem, teve conluio, teve esquema, teve mentira, teve traição, isso envolveu Herodes, envolveu Pôncio Pilatos, teve omissão, teve sacerdote, teve gente aqui em Jerusalém que matou Jesus. Essa é a parte da verdade. Verdade que não pode ser ignorada historicamente falando. Mas no versículo seguinte, eles dizem algo espetacular. Versículo 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Mesmo o ser humano com sua maldade, sem saber, por vezes apressa inclusive o cumprimento da vontade de Deus, porque não há nada que eles tenham feito contra Cristo que Deus não houvesse predeterminado desde a antiguidade, desde os tempos eternos, que o Cristo haveria de vir, viver, sofrer, morrer, ressuscitar e voltar aos céus. E aí, ao final dessa oração, eles dizem, agora, Senhor, considera as ameaças deles. Vou deixar reticências aqui, daqui a pouco completo. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Como terminaria a sua oração? Eu sei como provavelmente terminaria a minha. Pessoal, Deus, esse pessoal matou Jesus. Esse pessoal crucificou meu mestre. Esse pessoal mentiu, enganou. Esse pessoal é do mal. Agora considere as ameaças deles, porque eles não só mataram Cristo, eles estão nos perseguindo, eles estão botando Pedro na cadeia. Eles passaram a espada na cabeça de Tiago. Como é que eu oraria assim, com muita piedade? Deus, acaba com a raça deles. Deixa a nossa vida um pouco mais tranquila. Olha como eles oram. Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles não oram para a perseguição acabar. Eles oram para a coragem aumentar. Olha que princípio belíssimo. Quando você enfrentar dificuldades na sua vida, seja de quaisquer ordens que se apresentem, a oração de um discípulo de Jesus não é apenas para que os problemas acabem, embora pode orar por isso também, não tem problema. Mas a oração é, se as circunstâncias não mudarem,
Que eu não seja moldado pela maldade dos outros que me perseguem, me afligem e me difamam. Se as circunstâncias, inclusive, piorarem, a minha única preocupação, Senhor, é que o meu testemunho permaneça fiel e inabalável. Porque a pergunta não é se a vida está difícil. A pergunta é se a gente reflete o caráter de Cristo. A pergunta não é o que acontece ao nosso redor. A pergunta é se aquilo que acontece ao nosso redor é capaz de nos moldar, cooptar e deformar naquilo que é a nossa identidade no próprio Cristo Jesus. Ou se não, se quanto mais a pressão aumenta, se quanto mais a chapa esquenta, mais você fica firme e diz: eu não vou demover um passo sequer daquilo que é a minha identidade, daquilo que é a minha coerência, não porque eu dou conta por mim mesmo, mas porque o Senhor é aquele que me fortalece em cada um dos meus passos. Amém? Essa é a oração. Então, assim, a resolução dos teus problemas, em nome de Jesus, guarde isso, não é necessariamente os problemas acabarem. A resolução dos teus problemas é a maneira como você reage diante deles. Porque algumas coisas não estão sob o nosso controle. Você tenta, você faz a sua parte, você obedece a Deus, você caminha em retidão, e aí parece que às vezes você está cercado por colapsos que não tem solução. Como é que agiremos? Qual é a resposta? É isso tudo acabar? Não necessariamente. É nos mantermos íntegros e inabaláveis a despeito das circunstâncias adversas. Que nos leva ao terceiro e último ponto. Versículo 45 diz: esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos, guarde essa expressão. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Qual a terceira verdade que eu trago aqui a partir desse texto? É de um reino que vem de modo aparentemente frágil, mas que há de se estabelecer para sempre. Nós temos uma grande estátua, gigantesca, assustadora, feita de ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro. O que derruba essa estátua? Perceba, não é uma guerra, não é outro poderio militar, não são outros poderes econômicos, não são estratégias fruto da engenhosidade humana. Aliás, o texto deixa claro, é uma pedra que solta-se sem o auxílio de mãos. É uma pequena pedra, não constituída por homens, não é um outro império mais forte que derrota os impérios anteriores, não é um homem que tem parte alguma com isso, é a coisa aparentemente menos valiosa no sonho. Você tem ouro, pedra, prata, ouro, prata, bronze, ferro, e o que destrói isso tudo? Uma pedrinha que descola e rola de uma montanha e bate no pé da estátua, e não apenas faz a estátua balançar, não apenas derruba a estátua, os termos utilizados é despedaça, esmigalha. Todos os reinos e impérios poderosos são destruídos e devastados, viram pó, por causa de uma pequena pedra. E aí eu me deparo com a pergunta, afinal, o que é essa pedra? Nessa altura você já deve imaginar. Mas a palavra de Deus usa essa imagem, vez após vez. Por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo 49, Deus, o nosso Deus, é identificado como a pedra, a rocha de Israel. Gênesis 49, 24. Avança vários e vários livros, o salmista vai dizer que a pedra que foi rejeitada pelos homens haveria de se tornar a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra mais importante do edifício. Pula para os profetas e você vai ouvir Isaías, no seu capítulo 8, dizendo que essa pedra se tornaria o santuário para muitos, mas se tornaria também, a mesma pedra, uma pedra de tropeço, de escândalo para outros. Séculos se passam. O império vigente é o Império Romano, ferro e barro. Primeiro século, depois de 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, surge um homem chamado João Batista que diz: arrependam-se, porque o reino está chegando. Arrependam-se, porque está próximo.
Arrependam-se, porque Ele está vindo. Jesus surge. Marcos capítulo 1, versículo 15, mesma mensagem. Arrependam-se, porque o reino é chegado. Arrependam-se, mudem suas vidas, porque aquilo que Deus prometeu por séculos e séculos, de fato está diante de vocês. E aí o próprio Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 20, ele conta uma parábola. E ao final dessa parábola ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Tudo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E a partir do momento que Jesus diz isso, os fariseus e os mestres da lei e os líderes religiosos procuram uma ocasião para matá-lo. Por quê? Eles entenderam. A pedra da qual Gênesis falava, a pedra a qual o salmista citou, a pedra que Isaías falou sobre, Jesus está dizendo o seguinte: essa pedra que veio dos céus, que rolou e despedaçou todos os reinos, impérios, poderes, essa pedra sou eu. Eu sou a pedra rejeitada pelos homens. Eu sou aquele que vem em aparente fraqueza. Afinal, você vai se lembrar, quem sabe, de um dos homens que se tornariam discípulos de Jesus, quando indagado sobre ser ele o Cristo ou não, ele pergunta: mas de onde ele vem? E aí um outro discípulo diz: ele vem de Nazaré. E este homem diz: mas pode vir algo bom de Nazaré? Um galileu? O reino de Deus vem assim. Ele vem aparentemente frágil. Ele vem pequeno, como um grão de mostarda, como uma pedrinha, diante de uma estátua gigantesca. O que é uma pedra diante dos grandes reinos e impérios desse mundo? Jesus é a pedra que vem dos céus sem qualquer intervenção humana, para que através da sua vida, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, Ele destrone e esmague todos os reinos deste mundo e inaugure, lentamente, um reino que jamais teria fim. O que é intrigante é que, tal como no sonho de Nabucodonosor, esse reino vem em 2 estágios. Na primeira vinda, Jesus vem como grande conquistador? Não. Esse reino vem através do serviço. Esse reino vem através da entrega. Esse reino vem através do sacrifício. Esse reino vem através do Cordeiro de Deus, que entregaria a sua vida pelo pecado de muitos. Mas depois que Jesus se vai, Ele promete que um dia Ele há de voltar. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, particularmente os capítulos 4 e 5, já estudamos aqui, João é levado a uma visão celestial. Ele está diante do trono de Deus, e os céus estão angustiados, se perguntando: quem é digno de abrir os selos e contar a história, e levar a história ao seu fim? Há um enigma escatológico ali, isso é: qual é o ser no universo capaz de levar a história até o seu cumprimento pleno? Os céus declaram: não há ninguém que possa. Não há ninguém que seja digno. O texto diz: João chora, porque ele olha para esse mundo e se pergunta se não há ninguém que tenha dignidade o suficiente para fazer cumprir a vontade de Deus e dar cabo da história. Nós estamos perdidos, e ele estava certo. E quando ele está lamentando, ele ouve um rugido como de um leão. Quando ele ouve o rugido de um leão, ele abre os olhos e ele se vira. Mas quando ele se vira, eis o enigma da visão apocalíptica. Ele ouve um leão, mas quando ele olha, ele vê um cordeiro, frágil, ensanguentado, como que foi morto. E ele é tomado por assombro, porque quando ele vê aquele cordeiro frágil, os céus mudam o clima, mudam as vozes e dizem: o cordeiro é digno de abrir os selos. O cordeiro é digno de abrir os livros. A ele seja dada toda honra, glória e poder, porque ele se assenta no trono dos céus e ele governa a história. E João se coloca em plena adoração, junto com os seres celestiais que clamam: santo, santo, santo é o Cordeiro. Você avança em Apocalipse. Apocalipse 17, Apocalipse 18, há um grito e um brado dos anjos celestiais que dizem: caiu,
A Babilônia caiu, os impérios desse mundo caíram, o Cordeiro vem. Apocalipse 19, eis que vem um homem, em glória refulgente, montado em um cavalo branco. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com ele as hordas celestiais se aproximam, as trombetas tocam, da sua boca sai uma espada, que é a sua palavra, e através dessa espada todos os seus inimigos são derrotados para todo sempre. À sua esquerda são colocados os bodes, que são aqueles que rejeitaram o reino do Cordeiro, e serão então levados à eterna danação. À sua direita, as ovelhas, o seu rebanho, parte do seu pastoreio, que ouvirão naquele dia: muito bem, servo bom e fiel, entre para a alegria do seu Senhor. Naquele dia, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará, todos os reinos se sucumbirão e dirão: Jesus Cristo é o Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para todo sempre. Sabe quem vai estar naquele dia? Eu e você. Eu e você. Não há poderosos que permaneçam de pé diante do Cordeiro, porque na primeira vinda o mundo rejeitou o Cordeiro. Na segunda vinda, ele vem como um leão da tribo de Judá, poderoso, conquistando a tudo e a todos, e estabelecendo um reino de justiça, de paz e de alegria para todo sempre. Qual é o evento histórico mais importante da história? O evento mais importante da história, perdão, é a vinda da pedra. Essa pedra que foi rejeitada, mas se transformou na pedra mais importante. Um significado de um sonho que permanecia oculto por séculos. O que nos mostra, meus irmãos? Que a razão principal dos dias maus, do mundo, desde que o mundo é mundo, inclusive no nosso tempo, não é política, não é ética, não é econômica, não é moral. A razão principal do problema deste mundo é espiritual, porque desde que o mundo é mundo, homens e mulheres tentam erigir impérios próprios em rebeldia contra o verdadeiro reino que será estabelecido para sempre. Isso nos coloca diante de uma encruzilhada. Só existem duas pessoas, ou dois tipos de pessoas nesse mundo, e só existem dois projetos de vida. O primeiro projeto de vida é juntar-se ao reino de Deus naquilo que Ele está fazendo. Juntar-se a Cristo, aquele que governa a história. O outro projeto de vida é tentar erigir castelos, palácios e impérios para si mesmo. E em última instância, perceber que não há nada que você construa nesse mundo que diante do Cristo não vire pó. Só há dois tipos de governo: o meu e o de Deus. O governo dos homens passa, as cidades dos homens sucumbirão, mas a cidade de Deus, essa há de permanecer para sempre. É por isso que no fim de tudo, nós devemos sim exercer nossa cidadania terrena, sem jamais esquecer da nossa verdadeira cidadania celestial. Habitar a Babilônia, lembrando que nosso lugar é Jerusalém. Porque esse reino que veio em parte, virá plenamente, em concretude no futuro. O que é então uma vida sábia? Uma vida sábia é uma vida vivida a partir da única realidade que de fato permanece para sempre. Portanto, a pergunta é: sobre qual alicerce você tem investido a sua vida? Tudo bem você sonhar com coisas que dá para pegar. Tudo bem você sonhar com coisas materiais. Não é pecado. O pecado ou a ingenuidade é achar que aquilo que dá para pegar é mais real do que aquilo que não dá para pegar. O pecado ou a ingenuidade é achar que aquilo que nos é visível é mais concreto do que as realidades invisíveis. Pecado ou ingenuidade é investir todas as fichas num projeto de poder que invariavelmente sucumbirá. Em nome de Jesus. Seja feliz, conquiste sonhos, viva e desfrute da vida, sem jamais perder a perspectiva que o verdadeiro e real investimento tem a ver com as realidades eternas. Ame sua família,
ame seus filhos, viva para a glória de Deus. No fim é isso que permanece. E encerro lembrando que quando Jesus Cristo está próximo a ascender aos céus, Ele não nos incentiva a um projeto de vida humanamente possível. Ele diz: levem as boas notícias. Quais boas notícias? O reino veio. Deus ama a humanidade. Existe perdão para o pecador. Existe paz de espírito para todo aquele que anseia por uma vida harmoniosa. Existe esperança que realidade alguma nesse mundo pode oferecer. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e saibam que há uma promessa: vocês jamais estarão sozinhos, porque eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Portanto, repito a pergunta: o que é viver sabiamente? É viver uma vida em Jesus, viver uma vida por Jesus, viver uma vida através de Jesus, viver uma vida para Jesus. E aí, quando assim vivemos, algo extraordinário é possível acontecer. Encerro com a leitura dos versículos 46 e 47, que dizem: então o rei Nabucodonosor caiu prostrado. O homem mais poderoso do mundo se dobra diante de Daniel. Prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. E o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Posso te falar uma coisa? Eu sei que a vida nem sempre é fácil, que os dias são maus e que as adversidades se apresentam na nossa história, mas nós não temos ideia do que Deus é capaz de fazer através de simples e pequenos gestos de obediência de quem se coloca à disposição dele. Daniel falou algumas verdades para o homem mais poderoso do mundo. Ele disse para esse homem: ó, o senhor é poderoso, mas teu poder tem prazo de validade. Poderia morrer ali mesmo. O que acontece? Duas coisas. Primeiro, ele é promovido. Nabucodonosor olha e fala: bom, esse cara é diferente, eu quero ele aqui me ajudando. E aí Daniel fala: posso fazer mais um pedido? Tem como promover meus amigos? Tem também, é da tua turma? Está promovido também. Se quiser chamar de serem bem-sucedidos humanamente falando, pode chamar, é o que acontece com Daniel. Mas o mais importante: esse homem cruel, idólatra, déspota, que subjuga a todos, se prostra e diz: Daniel, eu acabei de perceber que o teu Deus é o Deus verdadeiro. Como é que eu faço para conhecê-lo um pouco mais? Meus irmãos, que a singeleza das nossas vidas, no dia a dia, no trabalho, na universidade, no convívio familiar, gere um testemunho tamanho, que as pessoas olhem para nós e se perguntem: como é que eu posso conhecer melhor esse Deus aí a quem você diz servir? Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé e orar? Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é aquele que permite ascensão e permite queda de reinos e impérios. O Senhor é o que dá poder ao poderoso, o Senhor é aquele que também tira. O Senhor governa a história e jamais perdeu o controle sobre o universo, sobre o cosmos, sobre as nossas vidas. O Senhor é aquele que permite que realidades aconteçam para a bênção do seu povo ou mesmo para a disciplina pedagógica do mesmo, seja o que for. Nos dias fáceis e nos dias difíceis, que o Senhor nos dê sabedoria e sobriedade para enfrentá-los de igual modo, sem sermos deformados no nosso testemunho, mas que possamos viver em coerência com aquilo que é a tua vontade. Nos ajude, porque precisamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.